Você se considera uma pessoa sábia? Bem-vindos para mais uma série das nossas manhãs produtivas para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo. A palavra de hoje é para a gente refletir sobre isso. Você se considera uma pessoa sábia? Porque muitas vezes a gente acha que a sabedoria a gente vai encontrar só nos livros, só estudando, quando, no entanto, a grande fonte da sabedoria está em a gente ter a humildade de reconhecer que tudo que a gente é, tudo que a gente conseguiu, foi porque Deus assim permitiu. É claro que nós podemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá a cada dia. Só que a gente precisa saber que é Ele que nos permite que a gente acesse, que a gente conquiste aquilo que a gente tem. Muitas pessoas até recebem oportunidade, mas elas não fazem a sua parte. E nós precisamos fazer a nossa parte. Deus está aí todos os dias. E hoje Deus está te dando a oportunidade de viver coisas extraordinárias. Só que muitas vezes a gente está tão preocupado com as coisas, querendo resolver tudo sozinho, que a gente não para pensar que tudo que a gente tem, tudo que a gente conquista ou que a gente vai conquistar vai ser porque Deus vai nos permitir. Ele é que tem a fonte de poder. E a gente pode aproveitar as oportunidades que Ele vai nos dar ou a gente pode deixar passar. Essa escolha nós temos, esse livre-arbítrio nós temos. No entanto, quando a gente decide, quando a gente resolve que vai conquistar alguma coisa, quando a gente coloca o nosso pé, Deus vem logo e coloca o chão. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso está em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Então, em Provérbios 3, a gente também pode encontrar que não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme a Deus e aparta-te do mal. O que é temer a Deus que a gente vê tanto na Bíblia? Não é ter medo, mas é respeitar, é seguir a sua palavra, é seguir as suas leis. E muitas vezes a gente não tem essa humildade. A gente acha que a gente consegue tudo, que a gente pode fazer coisas sozinho. E na verdade a gente não consegue fazer nada sozinho. Tem a história de Davi e Golias, que eu acho muito bacana na Bíblia, que faz a gente pensar que nem sempre a pessoa que é mais forte, nem sempre a pessoa que tem mais capacidade é aquela que vai conseguir as maiores vitórias. E Davi é um exemplo disso. Davi era um menino, o filho mais novo, ele era fraquinho, ele não era forte como seus irmãos, ele era um pouquinho mais raquítico, mais fraquinho. Na Bíblia diz que ele era ruivinho. E o que ele fazia? A tarefa dele era levar todos os dias alimentos para os seus irmãos que estavam trabalhando ou também cuidar das ovelhas. Então ele não tinha aquela força física, aquela desenvoltura que os seus irmãos tinham. No entanto, ele foi o escolhido por Deus para derrotar o grande gigante, o Golias. E ele fez isso usando a habilidade e o talento que ele tinha. Ele não tinha talento para armas, ele não sabia lidar com armas, ele não usava aquelas armaduras de guerreiro, porque não era o talento dele. O talento dele era cuidar das ovelhas, era servir, e ele gostava de brincar com pedras, né? Com pedrinhas, atirar pedrinhas, fundas. Então ele pegou aquele instrumento que ele tinha, do qual ele tinha talento, e ele se vestiu de uma couraça, da coragem que Deus deu para que ele usasse aquele talento, aquela habilidade para derrotar um gigante, coisa que os exércitos não conseguiam derrotar. Diz na Bíblia que o gigante Golias tinha quase 3 metros de altura. E o Davi teve coragem de enfrentar. Ele teve coragem porque ele sabia que Deus estava com ele. Foi Deus que deu aquela capacidade, aquela força, aquela coragem para que ele fosse. E Deus estava com ele. Ele pegou ao encontrar o gigante deu risada dele. Falou, imagine, eu vou ser derrotado por esse menino jovem, magrinho, totalmente incapaz. Aí o que aconteceu? Davi pegou uma pedra, que ele tinha 5 pedras
que ele tinha levado, ele pegou uma pedra e ele atirou bem na fronte de Golias. E o Golias caiu, aí sim, aí ele terminou o serviço, mas pegou a espada de Golias e terminou de matar o Golias. Mas ele teve a coragem, mesmo algumas pessoas achando que ele não tinha capacidade, que existiam pessoas melhores e mais condições, ele foi o escolhido. E ele conseguiu derrotar um gigante. E depois ele se transformou num grande rei. Ou seja, nem sempre a gente precisa ter as maiores capacidades, nem sempre a gente precisa ser pessoa melhor naquilo que a gente está fazendo para que a gente tenha sucesso. Basta que a gente tenha coragem, tenha fé em Deus, que tenha Deus no nosso coração e que a gente faça aquilo que tiver que ser feito para que a gente consiga realmente derrotar esses nossos gigantes que muitas vezes estão nos atormentando e nos atrapalhando. Então a mensagem de hoje para vocês é isso. A gente às vezes quer fazer tudo sozinho, a gente quer ser sábio achando que a gente dá conta de tudo, quando Deus que é responsável por tudo. Tudo aquilo que a gente consegue conquistar neste mundo é porque Deus permitisse. Porque se Ele não quiser, gente, a gente não consegue nada. Então, bora lá usar os seus talentos, aqueles dons e talentos que Deus te deu, para que você possa fazer a sua diferença no mundo e conseguir as grandes vitórias que Deus está preparando para você hoje. Lembra do que eu falei? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então a prioridade da gente todos os dias, para que a gente possa ter um dia feliz, harmonioso e produtivo, é começar o dia com aquilo que é importante, aquilo que é prioridade. Louvando, orando, agradecendo e meditando a palavra de Deus. Tenham todos um bom dia. Então, eu espero vocês até amanhã aqui nesse mesmo canal. Eu estou fazendo essa série todos os dias, Manhãs Produtivas, para levar pílulas de sabedoria para que você tenha um dia mais feliz, mais harmonioso e mais produtivo. Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas, se inscreve nesse canal, salva e aplica na sua vida os ensinamentos que fizeram sentido para você. Beijos a todos, fiquem com Deus e até amanhã.